Olá, eu sou o Luiz Cairo. Estamos aqui novamente com mais um programa do canal Andarilho da Luz. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer às pessoas que me desejaram uma boa viagem, né? Porque o programa da semana passada eu estava literalmente o Andarilho da Luz. Peguei meu carro e fui até uma cidade do interior de São Paulo, longe daqui, 640 quilômetros para ir, 640 quilômetros para voltar. Eu fui lá fazer uma despedida, né, do casal que partiu deste plano e que quando foram, né, embora, eu não tive como ir lá. Aí eu saí de São Paulo, fui até a cidade, fui direto à morada final deles, fiz as minhas orações, meus agradecimentos, meus pedidos de perdão por tudo que eu deixei de fazer ou que eu pudesse ter feito que os desagradassem. Descansei e vim embora no dia seguinte. Isso faz parte da lei do desapego, ou melhor, da lei do distanciamento. A verdade é a lei do distanciamento, mas nós dizemos desapego. Eu fui trabalhar o meu desapego, porque nós éramos muito unidos. E eu não poderia, de forma alguma, ficar com aquilo dentro de mim. Não, eu não me despedi, o que eu não sei o quê. Não. Eu fui lá e fiz o meu desapego. E você, andarilho, andarilha, consegue liberar aqueles entes queridos ou aquelas situações que já não estão mais ao seu alcance? Você sabe que isso, quando você fica preso a algo ou alguém e não libera, se sente magoado, traído, humilhado, abandonado, vem a doença chamada câncer. O câncer só acontece em pessoas que não conseguem perdoar uma grande perda, uma grande traição ou uma grande humilhação. E o que é a lei do distanciamento? É você entender que nada lhe pertence. Eu falei isso no programa passado, mas me pediram para dar uma explicação melhor. O soltar. Porque olha só, o que é o câncer de mama que acontece nas mulheres? São aquelas mulheres que se dedicam para alguém, para alguma situação, para uma causa, uma empresa, uma família, enfim, alguém que ela se considera íntima. E ela se dedica, ela se faz de tudo para aquela pessoa. Aí, aquela pessoa vai embora, morre, casa, né? Abandona, entre aspas. Essa pessoa que nutriu a outra, né? Que deu de mamar para aquela outra, literalmente ou figurativamente falando, né? Porque a doação, você está se doando, por isso as mamas significam a doação. Aí, essa pessoa que se doou e e não foi correspondida na sua doação, o que acontece? Ela vai se sentir traída, humilhada, abandonada, desprezada. E não consegue perdoar, não consegue entender que aquela pessoa precisou ir embora, precisou seguir a vida dela, ou mudou de plano. Os desígnios do nosso Pai Celestial nós não podemos discutir. Então, aí a pessoa que ficou não consegue perdoar e se sente traída e fica remoendo aquilo. Fatalmente, vai se passar um ano, vai aparecer um câncer na mama. Se ela se dedicou exclusivamente a uma mulher, que fez tudo para aquela mulher abandonou, humilhou, desprezou, foi embora, ela se sentiu traída, vai ser um câncer na mama direita. Se for um homem, será um câncer na mama esquerda. Então, como fazer? É entender que ninguém é de ninguém. Teve uma pessoa que fez um comentário que dá a vida pela neta. Eu também faço isso pelos meus filhos.
ou pelos meus netos. Mas assim, eu solto. Se eu tiver que Deus me colocar numa situação que eu tenho que falar assim, ou você ou ele, prefiro eu e deixar eles. Mas, se acontecer algo que algum deles, que meus filhos foram embora, eles foram embora assim, saíram do meu convívio, saíram debaixo das minhas asas e foram viver a vida deles, criaram família, casaram, tiveram filhos, foram embora do país, os dois moram fora. Então, se eu não fosse uma pessoa esclarecida, eu ficaria sofrendo a perda. Eu não perdi nada, eles não são meus, eles simplesmente foram viver a vida deles, que é o que todos nós temos que fazer aqui, viver e deixar os nossos queridos viverem a vida deles. Entender que estamos aqui sim, para apoiar, ajudar, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, sem querer nada em troca. Esse é o problema. A gente fica na expectativa de que vai ter um agradecimento, um reconhecimento pelo que fizemos. E isso não vem. E quando não vem, as pessoas que ficam esperando se sentem traídas, humilhadas e desprezadas. E não conseguem perdoar. E dizem assim, pô, depois de tudo que eu fiz pelaquela pessoa, olha o que ela fez por mim. Nada. Ela não me reconheceu. Gente, não fizemos nada mais do que a nossa obrigação. Quando nós nos dedicamos a fazer algo por alguém, temos que fazer por amor e não por obrigação. E quando você faz, não fique esperando nada em troca. Não precisa, sabe por quê? O nosso Pai Celestial sabe o que fizemos. É com Ele que nós temos que resolver, não com quem nos desprezou. Gente, solta. O soltar não é desamparar, não é abandonar. É simplesmente deixar as pessoas caminharem com as próprias pernas, caírem, se levantarem, até se machucarem, porque a dor faz parte do crescimento de todos. Se você se dedica demais àquilo, né, aquela pessoa, aquela situação, e você não tem vida própria, está errado. Jesus disse uma frase muito bonita nos seus ensinamentos: ame ao próximo como a si mesmo. Vocês estão fazendo isso? Eu me amo, eu me respeito, eu faço o que eu tenho que fazer para ajudar as pessoas, faço caridade, mas eu nunca esqueço de mim. Eu me levo para passear, eu me dou presente, eu me amo, eu me respeito. Eu ajudo sim, faço o que eu tenho que fazer, mas sem me prejudicar. Não foi isso que ele ensinou, a gente se acabar, se quebrar todo para deixar uma pessoa feliz. Não, está errado. Essa é a lei do distanciamento. Você tem que entender que nada é seu. Faça e não espere nada de ninguém. Se você quiser fazer uma caridade, uma boa ação, faça. Mas não espere o retorno. Sabe por quê? Às vezes você vai quebrar a cara. E aí vai se magoar, vai ficar ruminando aquilo que não teve um retorno, vai virar uma doença séria. Porque, pelo que nós trabalhamos, né, que é a linguagem do corpo, a metafísica da saúde, nós entendemos que por trás de uma doença tem uma história de vida. Todas as doenças têm uma história de vida. E o câncer, ele vem de uma pessoa que se sente traído, humilhado e abandonado. Então, dependendo do corpo, aonde for o câncer, tem uma situação. Então, apegados e apegadas, vamos soltar, vamos praticar a leveza, vamos entender
que todo e todos são de Deus e não nosso, não são nossas propriedades. Que nem eu falei semana passada, nascemos sem nada, brigamos por algo que não levaremos embora. O bem material é necessário nesse plano, eu já expliquei isso, mas não temos que morrer e viver exclusivamente por ele, mesmo porque o financeiro e a prosperidade dependem só de você, das suas frequências vibracionais, de como você procede na sua vida, lei do retorno, enfim, tá? Entenda, não é necessário ser escravo de ninguém e nem abandonar, claro. Você não vai chegar hoje lá na sua família ou no seu emprego, abandonar simplesmente as pessoas. Não te faço mais, não é assim. Nos sujeitamos à vida a fazer as coisas para os outros. De repente, simplesmente vai encerrar, também é muito radical. Aos poucos, vai soltando, vai liberando. Deixa de agarrar tudo, de fazer tudo pelos outros. Deixa eles caminharem. Essa é a evolução da vida. Entender o que é a lei do distanciamento é entender realmente que nada é seu, que nada lhe pertence. Temos sim que ajudar, fazer caridade, mas temos um limite. Nós não podemos fazer tudo e a todos, porque como você fica? Também temos que ter um pouquinho de amor próprio, ou um pouco de egoísmo, né? Ajudarmos a nós também. Que adianta eu me quebrar, ficar todo sem condições e as pessoas felizes? E aí? Não é assim. Eu tenho que estar bem em todos os sentidos para poder ajudar as pessoas, deixarem elas bem em todos os sentidos. É uma troca. Então, se ame, ok? Entendemos o que é a lei do desapego ou a lei do distanciamento? É isso. Agora, tem uma questão também que me perguntaram, como mudar as atitudes em relação ao outro? Que seria na lei da projeção. Pessoas que não entenderam que quando eu disse que o que você vê numa pessoa que te incomoda é porque você tem também. Então, não são as atitudes que as pessoas fizeram contra você. Se você for analisar as atitudes que as pessoas fizeram contra você, aí já é outra lei, é a lei do retorno. Mesmo que você fale assim para mim, eu nunca fiz nada para essa pessoa. Eu sempre fui boa, eu fui traída, humilhada, abandonada, fui desprezada. Enfim, espera, usa as leis do universo. Ninguém é vítima de ninguém. É duro eu falar isso. Eu já tomei tanta alvada e tomatada, críticas quando eu falei isso, que ninguém é vítima de ninguém. Nós temos só o que merecemos. Veja, se reveja, reveja as suas atitudes. Não leve as coisas para o lado pessoal. Isso é mudar as atitudes. Você jamais vai mudar alguém. Você não vai conseguir mudar a pessoa. Muda você. Muda as suas atitudes, o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Não levando nada para o lado pessoal. Eu sei que é difícil. Uma pessoa te agride verbalmente, te agride fisicamente e você fica quietinho, passivo. Eu sei que é difícil. Mas entenda, caramba, por que eu fiz para essa pessoa fazer isso comigo? Devo ter deixado coisas para trás, de outras eras, de outras vidas, desculpe quem não acredite, ou coisas que eu fiz agora, recente, que eu não lembro. Então, não leva para o lado pessoal, entenda, mude você, porque quando você mudar, o que tiver em volta de você muda. Temos que sair da cadeirinha de vítima, certo? Não somos vítimas de ninguém. Outra coisa sobre a lei do silêncio. A lei do silêncio é assim, que nem eu falei, não contar seus planos para os outros. Aí me perguntaram, mas se eu tenho um parceiro ou uma parceira, e nós vamos montar um negócio. Ok, é só vocês dois, só. Sem mais ninguém saber. Primeiro montem, elaborem, escrevam, evitem ficar
divulgando, falando sobre as coisas, porque o universo capta. Eu e a Cris, nós tínhamos um plano uns tempos atrás, né, muitos anos, e quando nós nos referíamos, nos íamos nos referir àquilo, nós criamos um código. A bolinha, um exemplo. Quando a gente falava a bolinha, os dois já sabiam o que era o que nós estávamos falando. Então, sim, é complicado a gente explicar isso, mas a lei do silêncio, ela é fantástica. Se você abre, você esvazia o seu chakra laríngeo, o universo vai captar. Então, você que me fez essa pergunta, né? Converse com o parceiro ou com a parceira, só vocês dois. E criem um código quando vocês tiverem que se referir ao assunto. Não fala o que é. Criem algo, olha, um exemplo, uma bolinha. Vamos falar sobre a bolinha? Aí você sabe o que é. Isso é a lei do silêncio. Só vocês. Claro, depois que concluiu, montou, tá tudo certinho, aí vamos divulgar para o mundo. Certo? Outra coisa, tem uma pessoa que não é do país e gostaria muito de falar com a Cristina Cairo. Infelizmente, ela não tem como falar com pessoas por zap, telefone, a não ser presencial aqui na escola dela e somente em dias de aula, porque a Cristina, ela não faz atendimentos individuais. Quem faz atendimentos pela linguagem do corpo é o Júnior, que é o braço direito dela aqui na linguagem do corpo, e eu, Luiz Cairo, que faço atendimento também. Mas a diferença, eu faço atendimentos somente presencial. O Júnior já faz atendimentos online. Então, se você tiver alguma dúvida, que infelizmente a Cristina não tem como atender, assim, ela não faz atendimentos, você tem essas duas opções. Outra coisa, dia 9 de dezembro eu vou dar uma palestra, como se defender e afastar as energias negativas e obsessores. Será das 5 às 7 da noite. Vai ser pela plataforma Zoom ou presencial para quem estiver aqui em São Paulo. Quer mais informações? Acesse o nosso site www.cairoeditora.com.br ou pelos telefones, né, que é Zap também, que é o 011 5082 2822. Espero ter esclarecido as dúvidas, tá? Mas se tiverem algum problema, mande perguntas. Estaremos aí à disposição para receber. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e paz profunda.